Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais uma aula do curso de História da Teologia, aula 29. Nós vamos falar hoje sobre Tertuliano e a doutrina da Trindade, né? Já falamos um pouco sobre a vida dele no último vídeo. E para você que não conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, né? Comentando aí, compartilhando conhecimento, né? Aprendendo juntos, né? Estamos aprendendo sempre uns com os outros e a gente compartilha, né? O que eu sei, passo para você, o que você sabe, você passa para mim e vamos aprendendo juntos. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, isso, e ative o sininho das notificações para você receber as novidades, as dicas teológicas, perfeito? Os devocionais, né? Que sua vida possa ser ricamente abençoada através deste canal. E se você sente no coração, você tem nos acompanhado aqui já há algum tempo, né? Sente no coração de abençoar este canal, nós temos aqui abaixo o link nos comentários do Apoia-se. Você pode se tornar um apoiador a partir de R$5 apenas por mês. Você pode estar abençoando este canal, este ministério. Se você tem maiores condições, você pode contribuir com 10, com 15, com R$20. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Fazendo isso, nós vamos colocar você num grupo do WhatsApp, que é o grupo da família Point. É um grupo animado aqui, a gente troca ideias, dicas teológicas, certo? E quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente. Claro, para aqueles que se mantiverem ativos também com essa contribuição mensalmente. Tá ok? Dê o like aí, para você não esquecer. Comente, para você ajudar a engajar o canal. Vamos lá? Maravilha, vamos lá. Tertuliano a respeito da Trindade. Diz aqui o nosso querido Roger Olson. Embora Tertuliano fosse mais conhecido por sua rejeição da teologia instruída pela filosofia, sua contribuição mais importante ao pensamento cristão acha-se na descrição cuidadosa e bastante exata da doutrina da Trindade contra a de Praxéias. Com poucas exceções, as exposições por Tertuliano, tanto da doutrina da Trindade como da humanidade divina de Cristo, formaram os alicerces da ortodoxia eclesiástica oficial no Oriente e no Ocidente. Não se sabe até que ponto e como seu pensamento influenciou os líderes eclesiásticos e os teólogos em data posterior, mas os paralelos conceituais são fantásticos. Não seria exagero dizer que Tertuliano parece ter resolvido essas doutrinas séculos antes que o restante da igreja as solucionasse. E se os líderes eclesiásticos e teólogos posteriores tivessem dado ao menos um pouco mais de atenção a Tertuliano, muitas disputas e controvérsias teológicas poderiam ter sido evitadas, né? Você sabe que, por exemplo, um grupo religioso contemporâneo nosso, de nossos dias, que rejeita a doutrina da Trindade, entre outros, mas mais conhecidos são os Testemunhos de Jeová, você sabe? Eles rejeitam totalmente, né, Tertuliano, eles vão tentar vinculá-lo, né, às ideias católicas romanas, né, sabendo que ele viveu bem antes dessa formação que nós conhecemos do catolicismo romano, né? Eles vão alegar que a palavra Trindade não existe na Bíblia, né? Portanto, isso seria uma doutrina pagã, mas não tem como negar, né? Os hereges são eles, né? Não é a ortodoxia que é heresia, são eles que são os hereges. Além de se inclinarem ao arianismo, negando a divindade de Jesus, eles negam também uma doutrina tão clara nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento. Não tem como negar, né, a doutrina da Santíssima Trindade. João 10,30, né, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Né? É claro, textos bíblicos onde o Senhor Jesus arroga para si textos extraídos, né, do Antigo Testamento, onde lá a princípio referia-se a Deus Pai, e Jesus arroga para si, se identificando como o Deus Yahvé do Antigo Testamento. Enfim, a doutrina da Santíssima Trindade é bem clara. E o que Tertuliano fez foi sistematizá-la, foi procurar explicá-la. Então, portanto, ele era um grande teólogo latino, escrevendo em latim, e obviamente ele conseguiu fazer o que poucos tinham conseguido fazer, ou que alguns haviam já tentado fazer, que era sistematizar a doutrina da Trindade, mas de forma um tanto quanto obscura, ou até mesmo falha, né? Diz mais aqui, Roger Olson, no Ocidente Latino as formulações de Tertuliano talvez tenham sido negligenciadas por causa de sua deserção para o montanismo. Concordo com o Roger Olson, né?
para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, não assistiu os outros, Tertuliano, ele no fim da sua vida, diz a história, que ele teria se convertido ao montanismo. O que é o montanismo? O montanismo seria uma espécie de movimento, grupo de cristãos saídos, né, da grande igreja, da ortodoxia, e ali eles se destacavam, eles não obedeciam mais os bispos, né, não seguiam mais a ortodoxia. A maioria dos cristãos, eles tinham uma hermenêutica muito particular, eles entendiam que as escrituras sagradas não eram a única regra de fé, eles entendiam que os seus líderes, né, tendo experiências estáticas, experiências sobrenaturais de revelação, e que essas revelações ainda perduravam, né? Em outras palavras, eles entendiam que o cânon não estava fechado só com os livros do Novo Testamento, que Deus continuava falando através de profecias, e essas profecias teriam o mesmo peso de escritura. Então, para muitos, o montanismo foi um movimento assim, herético, né? Numa tentativa de uma busca maior, de comunhão, de experiências espirituais com Deus. O montanismo caiu em muitas heresias, digamos assim, pendeu para esse lado que realmente foi prejudicial. Então, muitos teólogos e grande parte da igreja ignorou os escritos de Tertuliano, justamente por conta dele, no final da vida dele, ele ter se convertido ao montanismo, né? Digamos assim, ele perdeu um pouco, né, da sua credibilidade por ter deixado a ortodoxia e ter seguido esse movimento ali, no mínimo controverso, podemos assim dizer. E as igrejas orientais podem ter ficado simplesmente inconscientes da existência dos escritos de Tertuliano, porque ele escrevia em latim, um idioma cada vez menos estudado no Oriente, e porque ele era tão veementemente antifilosófico, ao passo que a maioria das principais vozes da teologia oriental atribuíam grande valor à filosofia como ferramenta conceitual para a teologia. A gente aprendeu na semana passada, no último vídeo, que ele era extremamente radical, ele não aceitava a filosofia como uma disciplina que poderia ser auxiliar da teologia de forma nenhuma. Ele é o autor daquela frase, né? O que tem a ver Jerusalém com Atenas, dando a entender que teologia não tinha nada a ver com filosofia. Então, como os escritores orientais de fala grega eram extremamente dados à filosofia, né, principalmente platonista, é possível que eles tenham se feito de surdos em relação aos escritos de Tertuliano. Isso vai ficando claro para a gente, né? O cara está escrevendo em latim, eu falo e escrevo em grego. O cara é totalmente radical contra a filosofia. Eu sou apaixonado por filosofia, sou teólogo, filósofo. Então a tendência é eu ignorar. E foi isso que muitos pais da igreja oriental de fala grega fizeram em relação a Tertuliano. Mas aqui, as doutrinas de Tertuliano a respeito da Trindade e da pessoa de Cristo foram forjadas no calor da controvérsia com Praxeas, que segundo Tertuliano sustenta que existe um só Senhor, o Todo-Poderoso Criador do mundo, apenas para poder elaborar uma heresia com a doutrina da unidade. Ele afirma que o próprio Pai desceu para dentro da Virgem, que ele mesmo nasceu dela, e que ele mesmo sofreu, e que realmente era o próprio Jesus Cristo. Tertuliano cunhou o rótulo de patripacianismo para essa heresia, que significa o sofrimento e a morte do Pai. Essa palavra se tornou, por fim, sinônimo teológico para a teoria modalista da Trindade, proposta por Praxeas e por Sabélio no decorrer das eras da história da Igreja. Então, Tertuliano ficou preocupado, porque teologicamente é errado dizer, é uma heresia dizer, por exemplo, que o Pai morreu na cruz. Não, porque morreu na cruz foi o Filho. Certo? A doutrina modalista ou sabelianista, ela simplesmente ela rejeita essa distinção das pessoas. Né? Então, para o modalismo, né, para essa heresia que Tertuliano combateu, era normal dizer: o Pai morreu na cruz, o Filho viu o Pai foi batizado no Jordão. Então, tudo isso confundia as pessoas, né? Então, teologicamente, Tertuliano coloca os pingos nos is e rejeita essa heresia. Essa palavra se tornou, por fim, um sinônimo teológico para a teoria modalista da Trindade, proposta por Praxeas e por Sabélio no decorrer das eras da história da Igreja. Segundo parece, Praxeas ensinava que existe uma só identidade pessoal em Deus e que essa identidade singular poderia ser manifestada como Pai ou como Filho ou como Espírito Santo. Isso é a doutrina herética modalista, né?
Modalistas posteriores empregariam as figuras e a linguagem do teatro grego e romano para ilustrar sua ideia da doutrina cristã correta da Trindade. Um único ator ou atriz podia desempenhar 3 papéis na mesma peça de teatro, ao vestir máscaras diferentes. A palavra usada para designar a máscara das peças de teatro é a mesma frequentemente usada para pessoa. Pois é, em latim persona, aquela máscara. Um ator pegava, tirava a máscara, né, nos teatros romanos, usava a persona de um homem, daqui a pouco o mesmo ator vinha, botava outra máscara, a persona, a máscara, persona, a pessoa de uma criança. Então ele dizia que Deus só tinha uma identidade, era uma só pessoa, usando como se fosse um ator usando várias máscaras, várias pessoas. Tertuliano vai observar e dizer, não, isso é uma heresia. Isso é um equívoco, perdão. Isto é uma concepção teológica equivocada. Não é assim. Assim, os modalistas podiam dizer que quando os cristãos confessaram a fé em um só Deus, em 3 pessoas ou linguagem semelhante, não estavam violando o monoteísmo judaico e grego, porque as 3 pessoas são apenas máscaras que o único Deus usa no palco da história. Máscaras, né? Tertuliano foi o primeiro teólogo cristão a confrontar, a rejeitar com grande vigor e clareza intelectual essa visão aparentemente singela da trindade e unidade de Deus. Ele declarou que se esse conceito fosse verdade, então o Pai tinha morrido na cruz. Isso, além de ser impróprio para o Pai, é absurdo. O testemunho apostólico diz claramente que somente o Filho morreu na cruz, contra o modalismo de Praxéias. Tertuliano desenvolveu o conceito um pouco mais complexo do monoteísmo orgânico, isto é, a unicidade de Deus não impede nem exclui qualquer tipo de multiplicidade, assim como os organismos biológicos podem ser um e ao mesmo tempo consistir em partes interligadas e mútuas. Em Contrapraxeas, Tertuliano forneceu uma declaração bastante clara do monoteísmo orgânico, abre aspas para Tertuliano. Todos os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, provêm de um, pela unidade, né, procedente da substância. Mas o mistério da dispensação ainda deve ser guardado, que distribui a unidade em uma trindade, colocando na devida ordem as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3, porém não em condição, mas em grau, mas não na substância, mas na forma. Não no poder, mas no aspecto, e não obstante de uma só substância, uma só condição e um só poder. Fecha aspas. Em outras palavras, de acordo com Tertuliano, o Deus no qual os cristãos acreditam está em uma só substância e 3 pessoas. Aí escrevi em latim aqui, una substantia tres personae, 3 personagens em latim. Sendo que, por substância, ele se referia à existência ontológica fundamental que faz com que uma coisa seja o que é por pessoa. Se referia à identidade de ação que fornece a qualidade de ser distinto. A ideia básica subjacente é a distinção sem divisão. Caramba, sublinha isso aí, hein? A ideia básica de trindade subjacente é a distinção sem divisão. São 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. É errado dizer o Pai morreu na cruz, como foi dito aqui. Mas ao mesmo tempo você não pode multifacetar e dividir Deus. É uma só substância. 3 pessoas distintas, uma só essência, um só ente. Eis aí o mistério da trindade que os racionalistas, como os TJs, não entendem. E não aceitam, melhor dizendo, né? Eles não entendem. Então eles caem na falácia do unitarismo, que é outra heresia. Então vamos lá. Distinção sem divisão. 3 pessoas distintas. É interessante, é errado, olha o que eu vou dizer para você, é errado dizer, por exemplo, você cai na doutrina modalista, que o Pai morreu na cruz, certo? Então você dividir Pai, Filho e Espírito Santo. Mas seria correto dizer que Jesus, como Deus encarnado, sim, Deus morre na cruz. É interessante isso, não seria heresia você dizer Jesus, homem-Deus, morre na cruz. Jesus, veja bem, Deus morreu na cruz, sim, na pessoa de Cristo, mas não no sentido de pessoa distinta, Deus Pai, se é que você me entende. É errado você dizer o Pai morreu na cruz, mas é correto dizer que Deus morre na cruz. Como assim? Sim, Jesus é Deus. Jesus não deixa de ser Deus quando está na cruz, morrendo na cruz do Calvário. Em nenhum momento. Isso é uma heresia gnóstica, aliás, né? Dizer que Jesus deixa... os gnósticos diziam que o Messias, Jesus, o Messias, a essência do Messias sai dele no momento da sua morte. Isso é uma heresia gnóstica. Dizer que
Não ali na cruz, por exemplo, é uma heresia você dizer assim, na cruz foi o Jesus homem que morre na cruz. É uma heresia. Não podemos também, nas duas naturezas de Cristo, humana e divina, nós não podemos separar também as naturezas. Olha só. É interessante. Quando a gente chega em Cristologia, a gente vai estudar essa questão também. Nós não vamos nos antecipar muito. Vamos voltar aqui. Tertuliano não media esforços para demonstrar com base nas escrituras que as três pessoas divinas são distintas entre si. Nessa demonstração pormenorizada, fica claro que Tertuliano aceitava como inspirados e autorizados a maioria dos livros que posteriormente vieram a se tornar o Novo Testamento cristão, e que pelo menos alguns dos seus oponentes consideravam-nos da mesma forma. Segundo argumentava o Tertuliano, embora o Pai fosse de certo modo maior do que o Filho, o Espírito, ele nunca existiu sem eles. O Verbo e o Espírito existiam em Deus Pai antes do mundo passar a existir e surgiram dele sem de forma alguma ficarem perdidos ou separados da origem da sua existência em Deus Pai. Eles são inseparáveis, indivíduos e, no entanto, pessoas distintas do Pai, que permanece o monarca sobre tudo. Como expliquei aqui agora há pouco. Assim como outros pais da igreja primitiva, Tertuliano gostava de empregar analogias tiradas da criação a fim de ilustrar ideias e princípios teológicos abstratos. Abre aspas para Tertuliano. Ora, o Espírito é realmente o terceiro a partir de Deus e do Filho, assim como a fruta da árvore é a terceira a partir da raiz. O afluente do rio é o terceiro a partir da nascente e o vértice do raio é o terceiro a partir do sol. Caramba. Nada, porém, é diferente da fonte original, de onde deriva suas prioridades específicas. Da mesma forma, a Trindade que flui do Pai em passos entrelaçados e conexos não perturba de modo algum a monarquia do Pai, ao passo que, ao mesmo tempo, guarda o estado da economia da criação, fecha aspas para Tertuliano. Por o estado da economia, diz Orson aqui, Tertuliano referia-se à trindade da atividade de Deus na história da salvação. O Pai fala no céu, o Filho está no rio sendo batizado, o Espírito em forma de pomba desce do céu sobre Jesus. Aqui temos um texto clássico de manifestação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado, o Pai falando no céu, o Espírito Santo descendo, não numa visão, mas literalmente uma forma corpórea, diz a Bíblia, forma corpórea de pomba. Né? E Jesus exclama ao Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E mais tarde oferece o seu Espírito ao Pai na submissão da morte solitária. O Espírito é enviado pelo Filho para a igreja como outro consolador, paráclito. Mas, de modo contrário, a alegação dos modalistas, essa ênfase sobre a distinção das pessoas não diminui de modo nenhum a monarquia do monoteísmo em que há uma só fonte divina, suprema da totalidade da existência, Deus Pai. De acordo com Tertuliano, o Pai continua sendo a fonte suprema e governante sobre tudo, embora sempre tenha consigo o Verbo e o Espírito e os envie para o mundo como seus agentes, sem perdê-los pela divisão ou separação. Eles continuam sendo da mesma substância divina. Então esse é um mistério, né? É um mistério de Deus, né? A gente entender isso, né? Deus Filho, né? A segunda pessoa da Trindade, sendo concebido pelo Espírito Santo, a ação do Espírito para conceber Deus Filho, o Verbo encarnado no ventre de Maria. A gente começa a refletir sobre essas coisas, né? De fato, temos que ficar com Agostinho, que vai dizer, né? Eu creio para entender. Se você tentar entender isso para depois crer, você vai cair numa furada. Se não vai, você vai ficar confuso, tornar-se-á, quem sabe, aí um incrédulo, cético. Então a Bíblia é certa, como diz o meu justo viverá pela fé. São elementos de fé, tem que acreditar, confiar que é verdade. Quando Tertuliano começou a explicar a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, empregou os mesmos conceitos básicos da substância e da pessoa. Jesus Cristo era tanto substância divina como substância humana, que Tertuliano às vezes confusamente chama espírito e carne, mas sendo também uma só pessoa e não duas pessoas ou duas identidades. É interessante notar que uma das razões dele enfatizar a distinção entre as duas naturezas, a substância de Jesus Cristo, é que seria impróprio para Deus sofrer. Veja, alguns cristãos, quando falam assim, Deus morreu na cruz, claro, na pessoa de Jesus, as pessoas se chocam. Não, Deus não sofre, Deus não morre. Tertuliano também tinha essa resistência. Não, Deus não sofre. Então ele caía muitas vezes nessa falácia de separar as duas naturezas. Deus é impassível, incapaz de sofrer, dizia Tertuliano. Logo, para Jesus Cristo sofrer, ser divino, precisava ter duas naturezas ou substâncias distintas, e somente uma delas, a humana, poderia ter sofrido e morrido. Ele caía aí nessa falácia, né?
Tertuliano afirmou que as duas naturezas de Cristo agiam distintamente. Embora as duas naturezas sejam unidas em Jesus, não devem ser confundidas de modo que as duas sejam capazes das mesmas atividades e experiências. Obtemos, portanto, o retrato de um ser duplo de Cristo, uma conclusão a que os teólogos e concílios cristãos posteriormente demorariam a chegar. O raciocínio por trás disso é garantir que a divindade de Jesus Cristo não experimente o que é impróprio para o ser divino: a limitação, a imperfeição e o sofrimento. É interessante isso, né? Esse conceito de que Cristo ele abriu mão, né? Não de ser divino, mas o que os teólogos vão dizer acerca da kenosis, né? O esvaziamento. O Senhor Jesus ele não abre mão de ser divino quando é sobre a natureza humana, né? Mas sim, ele abre mão de utilizar durante 33 anos, por exemplo, um atributo chamado onipresença. Jesus, assume a forma humana, ele abre mão desse atributo. Ele não deixa de ser Deus, não deixa de possuir nesse sentido, mas ele fica, digamos, usando essa expressão, incubado, né? Um atributo que fica ali adormecido. Ele não poderia, na forma humana, usar esse atributo de onipresença. Ele não poderia estar em todos os lugares. Para ele sair da Galileia até Jerusalém, tinha que fazer uma caminhada, uma jornada como qualquer ser humano. Mas, ao assumir a forma humana, mais uma vez aqui ratifico, ele não deixa de ser Deus. Ele não abre mão da divindade. Ele continua sendo divino. Deus, homem, homem, Deus. Isso é muito irônico, é claro. Depois de levantar objeções furiosas contra as especulações filosóficas da teologia, Tertuliano acabou adotando uma ideia filosófica bastante grega a respeito da existência divina, muito semelhante de Clemente de Alexandria. Isso até sublinhei aqui na época. Ele acabou, por mais que fosse resistente, ele acabou cedendo. Então aquela frase, nunca diga nunca, ela deveria ter sido dita a Tertuliano, né? Talvez ele sempre pudesse discursar assim: eu nunca vou usar a filosofia grega para explicar a teologia. Acabou usando. Na realidade, seus conceitos básicos da natureza de Deus, como singela, imutável e impassível, são marcadamente semelhantes e derivam mais da cultura grega e da teologia filosófica do que dos ensinos hebreus ou apostólicos a respeito de Deus. O Deus de Israel, sem dúvida, tinha paixões. E se Deus não sofreu de alguma maneira em Jesus Cristo, a própria encarnação seria quimera, mera ilusão ou charada. Eu até sublinhei isso aqui, ó. Se Deus não sofreu, vou repetir, de alguma maneira em Jesus Cristo, a própria encarnação seria uma quimera, mera ilusão, um enigma, uma charada. Isso não significa que defendemos o patripassianismo. Estamos apenas observando que algumas suposições e argumentos de Tertuliano parecem ter de ser fundamentados mais na filosofia grega do que na revelação divina. Eu fecho aqui, eu concordo com Olson, de que é legítimo dizer que Jesus, homem-deus, sofreu. E nós não estamos caindo aqui na heresia patricionista. Deus Pai não sofre, Deus Filho sofre na cruz do Calvário. Veja como teologia é interessante, né? Nem Clemente nem Tertuliano deram muita atenção à salvação. Estavam mais preocupados em descobrir a relação apropriada entre filosofia e teologia, e em descrever a natureza de Deus e do seu relacionamento com o mundo. O que se pode dizer com razoável grau de certeza, porém, é que ambos acreditavam no livre-arbítrio e na capacidade humana de cooperar com a graça de Deus na salvação. A salvação proposta por Clemente girava em torno da ideia de se tornar um verdadeiro gnóstico. Verdadeiro gnóstico no sentido de um verdadeiro conhecedor de Cristo. E tomou por empréstimo a palavra gnose, né, conhecimento. Uma pessoa humana madura, divinizada, na qual a imagem de Deus é restaurada e que leva uma vida de serenidade, moralidade e racionalidade. A salvação apresentada por Tertuliano girava em torno da ideia do batismo, que ele considerou um sacramento legítimo, embora não tenha definido com detalhes a sua função e de se ter uma vida de rigorosa obediência à vontade de Deus. A visão que Tertuliano tinha da salvação retomou o fio da meada que os pais apostólicos tinham deixado e estendeu a influência do seu rigorismo moral para a África do Norte e para o cristianismo latino centralizado em Roma. A visão da salvação adotada por Clemente começou do ponto em que os apologistas tinham parado e estendeu o seu intelectualismo para o cristianismo ortodoxo grego. O grande mérito de Clemente na história da teologia cristã foi sua influência sobre Orígenes, o maior pai da igreja em Alexandria e teólogo especulativo da igreja primitiva. O grande mérito de Tertuliano foi sua influência sobre Cipriano,
o bispo norte-africano mais influente do século III, que deixou sua marca indelével sobre a tradição latina do cristianismo. Então temos aí um pouco sobre essa questão da Trindade, doutrina aí que quem mais, sim, outros, sim, alguém já entrou aí no comentário e disse, não, outros camaradas também, outros pais também falaram um pouco sobre a Trindade, também começaram a descrever, sim, a gente sabe disso, o Orson também sabe disso, eu também sei, você sabe, mas é óbvio que o maior sistematizador da doutrina da Trindade é Tertuliano. Por isso que os de TJ citam ele, porque ele é o mais conhecido e o maior sistematizador dessa doutrina maravilhosa. E próxima aula nós vamos falar sobre Orígenes de Alexandria, polêmico, controverso, ok? Discípulo de Clemente. Ok? Deus abençoe, dê o like, até a próxima aula, meus nobres. Deus abençoe vocês.